Pois é, nós já estamos no ar com o nosso programa Informação, com muitas notícias, né, nesta quarta-feira. Agora são 5h10, nós já no ar ao vivo, sempre dizendo para você e deixando o telefone para você participar. Mas, bom, muitas notícias, né, a morte aí do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Nós vamos fazer aqui um breve comentário e saber, na verdade, o que reflete politicamente, economicamente, a morte do Chávez, onde milhares de venezuelanos acompanharam hoje o cortejo fúnebre do presidente Hugo Chávez. A presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula devem participar do velório. Chávez foi diagnosticado com câncer em 2011, chegou a ir a Havana, em Cuba, para o tratamento, mas a morte foi confirmada ontem à tarde, né? Até estávamos no ar, que era por volta de 5 para 6 da tarde. Então eu quero dizer o seguinte, que um câncer jovem, 58 anos, né? Se não me engano. 58 anos. 58 anos, mais uma vez essa doença maldita, né? Que muitas vezes quando não é diagnosticada cedo, quando não há... Isso que não adianta, né? Quando é para acontecer, tem que acontecer. Tu vê, às vezes acontece com pessoas que têm dinheiro, condições, podem ir para onde for fazer tratamento. Então, bom... O que nós queremos comentar e saber o que esse desaparecimento do cenário político do presidente da Venezuela causa de impacto, principalmente para nós aqui no Brasil, para os brasileiros. Muito polêmico, muito da mídia, muito, né, a gente notou isso sempre durante o mandato dele, sempre foi muito da comunicação. E quem vai comentar conosco sobre este tema e outros também, está conosco hoje o Dr. Dyson Portanova, que é advogado, especialista na área do direito previdenciário, que também vai responder perguntas. Você que liga aqui para o programa, para o 2111-7780, também vai responder. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Dyson Portanova. Boa tarde, Cris, boa tarde aos telespectadores. Kátia, é uma honra tê-la conosco mais uma vez. Já apresenta, então, eu ia apresentar. Aproveita. Não, aproveita. Especialista em cardiologia e... Mestre em medicina do esporte, cardiologia do esporte. É sempre uma grata satisfação esse convívio. Agora, mas quarta-feira é o dia da nossa... Discutindo quem? Nossa relação. A nossa DR, discutindo a relação em todos os âmbitos. A gente não tem a presença da nossa querida Fernanda Isso, hoje a doutora Fernanda Bastos, que também participa conosco toda quarta-feira, está em reunião, está num compromisso profissional e não pôde estar aqui conosco hoje no programa. Bom, então... Nós queremos dizer o que nós vamos hoje conversar. Quem vai apresentar o tema, Dr. Dyson? Mas agora eu virei âncora, não? Comunicador junto. Eu ia falar, tu disseste que era vir comentar o Chaves, mas sim, nós já vamos comentar o Chaves, mas antes já vamos adiantar para as pessoas o assunto de hoje. Quem sabe a gente badala um pouco a questão da aproximação das pessoas que não se dá, né? Porque muitas vezes a mulher procura sempre resistir às tentações masculinas, né? E não dá o retorno. E aí começou a puxar a brasa para o lado dele. Eu posso fazer a proposta, né? Começou. Cabe a nós aceitar ou não. Não, mas nós aceitamos a proposta hoje do Dr. Dyson. Daqui a pouco até como é que se aproxima efetivamente essa relação, né? Talvez um pouco careta, né? Porque hoje a gurizada já vai pedalando, né? Literalmente. Não é bem assim, Dr. Dyson. O senhor tem uma filha e sabe que as coisas não funcionam. Não, eu sei. Bem dessa forma. Os jovens, aliás, estão com a cabeça... Uma nova geração aí está com a cabeça... mais no lugar que muito adulto aí de 50, 40 e poucos anos, né, doutora Kátia? Acho que estão um pouco mais resolvidos, né? Olha, então... Querendo saber, mostrando o que querem, né? O que sabem exatamente o que querem, né? Eu acho que os jovens estão mais comprometidos, assim. E tu vê que existem relações, assim, que iniciam bem de colégio... de faculdade e que perduram, né? E que se mantém, né? Que eles se mantêm com aquela escolha que fizeram e estão bem resolvidos com isso, né? Bom, nosso tema de hoje é esse, mas vamos abrir falando então um breve comentário sobre o Hugo Chávez, que tem assim uma adoração muito grande dentro da Venezuela, onde se colocou muito bem pela mudança social, até inclusive que aconteceu no país. Mas assim, ele desafiou vários países, né? Inclusive grandes potências como os Estados Unidos. Então, como é que fica essa relação agora que nós tínhamos... A Venezuela tinha um líder forte, tinha... Tanto é visto aí, bom, ele não pôde assumir, né? Ele foi reeleito. Então, Dr. Dyson Portanova, para nós brasileiros, aqui para o Brasil, o que reflete
esse desaparecimento, então, do então presidente Hugo Chávez? Cris, eu acho que antes de mais nada a gente tem que trabalhar sobre a lógica da democracia formal, né, que se estabelece principalmente na América Latina. Nós temos tido uma surpresa bastante grande com o processo de democratização da América Latina e a não intersecção de países de grandes potências, em especial os países do norte, leia-se aí os Estados Unidos, onde na década de 70 motivaram N derrocadas de governos democráticos, e hoje a significação tanto de Hugo Chávez como de Correa no Equador, o próprio Lula e Dilma aqui, Fernando Henrique, esse processo de redemocratização da América Latina e da independência efetiva da política latino-americana, ela passa por um significativo embate. E esse embate, de uma forma ou de outra, foi travado pelo Hugo Chávez. Apesar de a Venezuela ser a grande economia da Venezuela, passa como primeiro importador de bens da Venezuela, seja os Estados Unidos, né, o que mostra claramente que uma coisa é a relação de poder e a outra é a relação comercial estabelecida entre os países, mas eu acho que o Chávez demarcou efetivamente um processo de mudança conceitual na América Latina, de autovalorização do povo latino-americano, com a ideia da República Bolivariana e da Revolução Bolivariana, mostrando especificamente que o Estado pode, sim, intervir nas erradicações de pobreza e diminuição das desigualdades sociais. Isso o Chávez fez, né, dentro de um processo da democracia formal venezuelana. Isto também consolidou a América Latina, tanto que a entrada da Venezuela no Mercosul demonstra claramente que esse bloco tem efetivamente uma possibilidade de avançar, principalmente nas relações que têm sido demarcatórias da Venezuela e da América Latina com os países do Sul, pegamos aí a África, e em especial com os países árabes. O Lula, quando presidente, fez inclusive um encontro da comunidade árabe no Brasil, abrindo o mercado desta região, não só para o Brasil, mas como para a América Latina. Então, essa transformação, obviamente, que afetou determinados segmentos, principalmente segmentos que dominam a economia internacional. Aí nós traçamos aí os países do norte, tanto os Estados Unidos quanto a Europa Central, onde há efetivamente manifestações ainda com conceitos colonialistas, como nós estamos vendo em algumas situações que a França tem levado, as discussões da própria Inglaterra com as Malvinas aqui de território argentino, e este processo o Chávez foi a ponta de lança. O que acontecia objetivamente? O Chávez, em que pese a maioria das lideranças opositoras a dizer que ele era um antidemocrata, ele foi eleito soberanamente pelo povo numa Constituição devidamente aprovada numa Assembleia Constituinte, como no Brasil, né? E nós tivemos no Brasil alguns problemas onde o ministro Jobim diz que muitas coisas eu contrabandia na Constituição e na reforma constitucional, né? E nós mantivemos aqui o establishment independente destes arrombos de rupturas democráticas, que a consolidação das instituições era maiores que esses aspectos. O Hugo Chávez conseguiu fazer isso com a Venezuela. E nós vimos nesse último processo democrático, onde não só a Organização das Nações Unidas, como também observadores externos da eleição de Chávez mostraram que foi um processo limpo na disputa dentro do território venezuelano e até muitas vezes financiado por países internacionais, aqueles que queriam a derrocada do Chávez. A morte dele é significativa, porque a República Bolivariana, ela tinha a figura em Chávez. Hoje já há um desequilíbrio político na Venezuela, mas o fortalecimento fundamental é da América Latina, da América Centro-Americana, aonde se consolida efetivamente os potenciais, não só de uma democracia representativa, com muito mais participação popular, a erradicação da miséria em alguns países, como na Venezuela, o próprio Brasil, onde a diminuição aqui é substancial. Nós fizemos um comentário aqui, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, e o que nós vemos hoje é que esse Mercosul, em que pese se dizer que é muito fragilizado, ele hoje pode ser potencializado exatamente por quê? Porque houve enfrentamentos como o do Chávez, tanto nas assembleias das organizações dos Estados Americanos, como na ONU, onde o império espanhol, em derrocada econômica, queria que ele se calasse. Se calasse por quê? Porque ele estava tocando na ferida das grandes potências internacionais. Então, ao meu ver, Chávez tem uma figura demarcatória para
a melhoria do povo latino-americano, como fez também o Evo Morales, o Correa, se faz aqui no Brasil, fez o Lugo também no Paraguai, está fazendo no Uruguai o nosso simples presidente e está demonstrando sim a América Latina que há condições de se transformar a América Latina numa potência independente dos países ditos desenvolvidos. Tu acha que a morte do Chávez vai ter reflexo aqui no nosso país, no Brasil? Nas relações... Como grupo, né, como o Mercosul, assim, tu acha que isso vai influenciar eu creio que internacionalmente? Não, porque o Brasil, o segundo mercado de potencialização entre o Brasil hoje é a Venezuela. Então, esse mercado econômico não vai ser afetado. A geopolítica formada, eu não sou um especialista, né, nessa discussão das demarcações de fronteira e espaços da geopolítica, mas a geopolítica demarcatória do Chávez deu aos países que estavam sob a tutela da discussão do Mercosul, a possibilidade de que o enfrentamento que ele fazia, países como o Brasil, como o Uruguai e como o Equador pudessem negociar e ser os intermediadores do equilíbrio entre essas duas pontas de frente. Então, eu creio que a tendência que no Mercosul se mantenha o fortalecimento, apesar, né, de nós termos o afastamento do Paraguai. Acho que o Mercosul está fazendo um enfrentamento muito grande, porque nós estamos vendo a carne brasileira, por exemplo, Argentina e Uruguai sendo obstada na Rússia e na Europa Central. E nós estamos vendo que esse óbice, ele é muito paliativo. Ele não é porque a carne brasileira não é melhor, porque a carne uruguaia não é melhor, mas sim porque eles não têm mais capacidade econômica de comprar a nossa carne, que é de boa qualidade. Olha, nós temos ligação, participação ao vivo do telespectador no 2111-7780. Quem está na linha é Fernando, é isso? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. E eu gostaria de perguntar para o doutor Portanova, em que situação eu me aposentei por invalidez, devido eu sou motorista de carreta, por rodar muito de noite, e fiquei com um problema de trombose também, e tomo remédios que não pode dirigir, então me aposentaram pela justiça. Eu tenho uma habilidade de 5 anos que agora já está terminando, então eu tenho que ir na empresa para você. Está falhando a ligação do Fernando. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Está falando que teve uma trombose, não pode tomar um medicamento e não pode dirigir. Como eu tomo alguns remédios por problema de depressão, eu rodei muito à noite, eu não posso mais dirigir. Aí eu me aposentaram por invalidez. Bom, eu recebi a cartinha da Previdência, já saquei o fundo de garantia, mas eu vi uma estabilidade de 5 anos que está terminando agora. A minha pergunta é o seguinte: se essa aposentadoria ela é definitiva ou não? Me disseram que por invalidez ela não é definitiva. Bom, Fernando, primeiro detalhe, assim, praticamente a tua doença ela é uma doença profissional. Se você fosse empregado, já caracterizaria aí um acidente de trabalho. A tendência em que pese o INSS poder lhe chamar eventualmente para fazer uma perícia médica, a tendência é de que a tua aposentadoria, nas tuas condições, com processo depressivo, com trombose, com a impossibilidade de ficar numa boleia por um tempo mais elevado. Hoje a carga horária ela varia de 6 a 8 horas, tu não poderia conviver com essa condição laboral. A princípio, eles podem fazer uma perícia e podem suspender, mas diante das tuas condições, pelo que tu expõe, ela não deverá ser cassada, não deverá ser derrogada, né? Porque a tua condição é uma condição quase que permanente da tua incapacidade. Um outro detalhe, se tu falasse que tu tivesse essa tua aposentadoria concedida há 5 anos, é interessante que tu dê uma examinada para ver se não há uma diferença nessa tua aposentadoria, porque o INSS do período de 2001 até 2009 acabou gerando uma diferença porque ele não fez o cálculo como deveria ter sido feito. É importante dar uma consultada no próprio site da Previdência Social, tem lá os segurados que podem ter revisão. Agora, a concessão desse benefício não é eterna, tu deverá te submeter à perícia. Agora, é sempre importante, Fernando, que tu tenhas um acompanhamento com o teu médico e que ele ateste a tua incapacidade ainda permanente para o trabalho, indique o CID, que são os cadastros internacionais de doença, para qualificar a tua doença, que eventualmente, na suspensão desse benefício, tu poderá acessar o Poder Judiciário e restabelecer ele imediatamente até que uma nova perícia seja feita lá no Poder Judiciário.
Mas a tendência é que o INSS não vá simplesmente suspender a tua aposentadoria. Ele tem que fazer a perícia, tem que te notificar pelo prazo que tu já estás recebendo benefício. Ela não pode ser suspensa da noite para o dia. Existe um valor que deve ser pago diante de uma mensalidade de retorno que deverá durar em torno de 18 meses no momento que tu ultrapassares os 5 anos de concessão desse benefício. E aí tu terás o tempo devido para fazer o restabelecimento na via judicial. Muito bem, tá aí, ó. Já passei 3 anos e meio, doutor. Certo. Então, esses 3 anos, para cada ano de benefício que o senhor tem recebendo, no mínimo, eles têm que te dar 1 mês para cada ano que tu já recebesse. Então, eles não podem suspender amanhã. Eles terão que te notificar e te dar 3 meses de pagamento. Nesse meio tempo, tu poderá buscar o restabelecimento do benefício. Tá bom, Fernando? Tá esclarecido? Muito esclarecido. Muito obrigado. Eu fico contente da possibilidade de falar com o Porto Novo. Muito obrigado mesmo, hein? Muito obrigada, Fernando. Boa tarde, Fernando. Fernando. A doutora Kátia? Eu tenho uma pergunta para ti, Dais. Não quer te aposentar por invalidez, né? Eu faço bastante avaliação para perícia, faço avaliação de funcionários que passam pela medicina do trabalho e que são encaminhados para mim por problemas cardiológicos, por infarto. E a minha pergunta é, o que faz um funcionário quando o médico encaminha e dá todos os CIDs, diz que o paciente que ele não teria mais... Por exemplo, um motorista de caminhão que teve um infarto, tem uma insuficiência cardíaca, tem risco de fazer uma arritmia e a gente encaminha e o perito do INSS nega o benefício. Bom, Kátia, isso é o mais comum que ocorre, né? Então, a gente tem notado e tem se debatido muito isso. Eu estive, a questão de 6 meses atrás, num congresso onde se discutia a questão da perícia médica e o direito, que muitas vezes o direito e a medicina não se falam, né? Então, o médico parece que está numa redoma e o advogado noutra. E muitas vezes a gente não consegue entender o diálogo feito, né, do ato médico com a busca do direito desse trabalhador. Esse exemplo que tu traz, a gente teve a oportunidade de ouvir, era um conselheiro do Conselho Federal de Medicina, ele dizia que só poderia ser desconstituído esse ato do médico particular a partir de um laudo que refutasse item a item o laudo, por exemplo, que a Kátia emitiu. Sim, porque eu sou especialista. Perfeito. Da patologia do paciente. Perfeito. E ele vai ser avaliado pelo perito. O perito é o especialista da perícia. Não obrigatoriamente ele é cardiologista. Perfeito. Então, assim, quem faz concurso para ser perito do INSS pode ser qualquer médico e ele vai avaliar o paciente que vem até ele mediante os laudos dados pelo especialista. Então, se eu sou a perita, por exemplo, e eu posso avaliar, por exemplo, um paciente que vem encaminhado do seu ortopedista. Perfeito. Então, eu tenho que ter a condição de poder avaliar, mas é claro que eu preciso do laudo do especialista para me dizer, me dar condições de poder avaliar o que o especialista me encaminhou. E a partir dessa avaliação, tu saber se essa doença é ou não incapacitante para o trabalho. Isso. Porque muitas vezes a doença pode ser uma doença que o limite, mas não o incapacite, né? Então, essa distinção é que é muito difícil. Por isso, nesse painel que eu tive a oportunidade, inclusive, de estar na mesa, o debate era exatamente esse. Se o perito do INSS vai dizer não ao teu laudo, ele vai ter que refutar tecnicamente Sim. todo ele, sob pena de o teu laudo ter que ser prevalecente. A realidade é completamente diferente. E nós estamos vendo hoje, num esforço que o Poder Judiciário Federal tem feito, inclusive o Judiciário Federal do Rio Grande do Sul está sendo precursor de criar uma central de perícias médicas para auxiliar o juiz, porque o juiz também não tem a técnica médica. Então, hoje as perícias que estão conflitantes estão sendo travadas e discutidas no Poder Judiciário a partir de um setor auxiliar do Poder Judiciário e muitas vezes antecipando a prova para o juiz poder dizer, não, esse cidadão não pode ter, como o Fernando, a suspensão do benefício amanhã. Esse cidadão está tomando remédio, tem depressão, tem trombose, tem limitações oculares, por exemplo. Sim, o que acontece? O perito nega o benefício e a empresa não aceita ele para trabalhar. Bom, aí já temos um terceiro problema, né? Que a gente agora já ultrapassou a relação simplesmente do dano ao direito. Agora há um dano além, há um dano material. Por quê? Porque o ato da perícia, da Previdência, joga o trabalhador para dentro do mercado de trabalho de novo, portanto, para a empresa,
né, como empregado, e a empresa diz assim, opa, tu tá doente, tia, tu não pode ficar aqui. Se for o Fernando, daqui a pouco eu vou pegar o Fernando, ele vai pegar um caminhão, vai passar por cima de 50 carros, matar 300, claro. E de quem foi a culpa? Sim. Aí a culpa é da empresa. Então, hoje está se discutindo a responsabilidade do INSS, o INSS que tem sido atento em buscar as responsabilidades, como aconteceu agora aqui na Boate Kiss, né, que o INSS quer buscar toda essa despesa que está sendo gerada em função dos óbitos, geração de pensões, para o ato ilícito da boate, né, do comerciante. O INSS também é responsável quando ele nega isso. E hoje já há uma corrente substancial, nascida tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, dizendo que quando há esse limbo, o Poder Judiciário deve atuar imediatamente para dizer, bom, na dúvida, proteja o segurado. Claro. Depois vamos ver quem é a responsabilidade. Ao identificar que a responsabilidade, por exemplo, foi do INSS, o INSS vai ter que indenizá-lo material e moralmente. Se foi do empregador, também. Aí numa devida reclamatória trabalhista depois. Mas isso já está sendo construído, porque este limbo o trabalhador não pode sofrer. Porque a proteção social ao trabalhador, ela é prevalecente a qualquer outra ordem. Então, no momento que há uma dúvida, essa dúvida tem que ser impromísero. Ou seja, em defesa do cidadão que está à mercê do sistema de proteção. Muito bem. Nós vamos aqui algumas informações. Então, estou pedindo para a produção daqui um pouquinho dar uma chegadinha aqui, para que a gente traga aqui umas informações. Mas saiu aqui agora, eu abri aqui uma página de um site, agora a notícia das 4h06. Bruno, finalmente, né, confirma a morte de Elisa e culpa Macarrão. É uma notícia que saiu aqui agora, às 4h06, com esta manchete, então, que é a questão do caso de Elisa Samúdio, que é um horror aquilo ali, né, que não se sabe o corpo, não tem o corpo. E aí eu já entrevistei aqui também advogados dentro da área do direito criminal, como é que fica, não tem a prova? Né? Porque não tem a prova do crime, porque eles se consumiram com o corpo, enfim. Então a notícia é essa, que finalmente então ele confirmou a morte e também a pressão, né, que ele deve estar passando. Macarrão contratou bola para matar Elisa Samúdio, diz o Bruno. Então quer dizer que, eu não sei até que ponto isso vira também, né, uma super mídia para a gente deixar de lado um pouco também das coisas que acontecem, né, com o nosso país, mas enfim. Tem também uma outra notícia que é a CPI da telefonia. Aqui na Assembleia Legislativa. Exatamente, que a Assembleia Legislativa vai criar, exatamente, a CPI para investigar finalmente, né, o serviço de telefonia móvel no Rio Grande do Sul. Permite uma ironia, né? Os deputados usam celulares, eles sabem muito bem qual é o problema, né? A rede está completamente saturada. Hoje eu conversava com uma pessoa em Brasília, 3 vezes caiu a ligação do meu celular, assim, do nada. E aí a pessoa do outro lado diz, pois é, aqui também cai direto. Um funcionário que trabalha na telefonia me disse que porque estão testando o novo sistema. O 4G? O 4G. E que por isso está dando todo o problema na telefonia móvel, em função de novos equipamentos que estão sendo testados. Bom, e aí interfere na... A gente não consegue usar, mas aí eles de dentro dos presídios conseguem dar mando de ordem. Bom, enfim, esse, né, comentário, mas tem uma matéria para a gente acompanhar então do Ubra Notícias. Vamos assistir. O requerimento teve a assinatura de todos os parlamentares. Serão apuradas as responsabilidades das operadoras de telefonia móvel, fixa e 3G na venda e prestação de serviços. O deputado Hernani Polo, coordenador da frente que comanda os trabalhos em defesa do consumidor, espera que a CPI leve a uma mudança na lei criada há mais de 15 anos. Também devem ser exigidos incremento na tecnologia no setor e melhoria no atendimento. Nós vamos apurar especificamente a responsabilidade por dano ao consumidor. Que hoje o serviço de telefonia, por dificuldade no sinal, pela dificuldade na transmissão de dados, pelo mau atendimento nos call centers das operadoras, é o que ela gera um dano, ela lesa o consumidor. E foi esse o embasamento legal que nós construímos do requerimento, né, que foi e teve a contribuição e o apoio do Ministério Público Estadual, né, a partir de uma sugestão da OAB. No ano passado, algumas operadoras ficaram proibidas de vender novas linhas até que fossem feitos investimentos para melhoria de sinal. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, a situação precisa ser apurada com urgência. E a Anatel também precisa dar explicações.
Nós temos hoje uma das maiores tarifas telefônicas do mundo e um dos piores serviços de telefonia móvel celular também no mundo. Portanto, o consumidor não pode mais ser submetido a isto que nós estamos vendo, né, neste momento, aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, que é um péssimo serviço, de péssima qualidade, e as empresas não estão nem um pouco preocupadas com as reclamações que recebem e cada vez estão buscando mais, cada vez estão lucrando mais. No Ministério Público, processos por descumprimento de contrato, falha no serviço e cobrança abusiva são comuns. A expectativa é que o consumidor também passe a questionar mais, já que a comissão será instalada em outros 10 estados. Não são transparentes, não há uma publicidade do que é efetivamente arrecadado em termos de receita por essas empresas e o que é investido, ou seja, não existe uma contrapartida direta entre o valor arrecadado e os investimentos que são feitos para a colocação de novas linhas. Aí, ó, né? Mais um problema, mas agora então a Assembleia vai criar a CPI para investigar. Eu adoro CPIs, eles também gostam, né? É bom, é bom. É bom quando não demora muito, né? É mídia, claro, é mídia. E ainda mais num setor que é nevrálgico, né? Todo mundo queria privatizar tudo, né? Aí privatizaram tudo e tudo continuou não funcionando. Então, já mostrou que o Estado não é tão incompetente assim, né? Pois é verdade. É do jogo. É do jogo, né? Eu vou te dedicar o programa a uma amiga, que é minha telespectadora. Eu queria só saber o nome dessa minha amiga. Piuí sabe, depois me passa aqui, ó. Acho que é de Esteio, que diz que eu falo demais. Eu tenho falado demais no programa. Que eu falo mais que... Vai, eu ouvi daqui! Uou, lá da central! Aprendeu com o Jô Soares, né? O Jô Soares não deixa ninguém falar. Não tem nada a ver. O Jô Soares não é da minha escola. Aliás, tem várias coisas que eu não acho legal. Mas, enfim. Então, hoje eu vou ficar mais quieta e vou dizer para todas as amigas e os amigos que dizem que eu ando falando demais no programa, eu vou me conter. Vocês viram que eu estou me contendo, né? Mas pena que a Fernandinha não está aqui, que ela também gosta de falar, né? Ela é um bom papo. Não, ela dá para entrar nessa... Mas o doutor Décio pode fazer o programa inteiro falando aqui. O doutor Décio tem que ter assunto, programas e programas. Dá para deixar o doutor Décio aqui a hora falando. Não, fala bem, conhece, óbvio, né? Então, aliás, assim como a doutora Cátia na área dela, né? Na área da cardiologia. Bom, gente, então tá. Então vamos entrar no nosso tema, então, que foi sugerido pelo doutor Dyson Portanova, que é advogado na área do direito previdenciário. Você vai poder participar, 2111-7780, código de área 51. E eu quero dizer o seguinte, então foi proposto pelo Dr. Dyson que falássemos sobre a relação dos relacionamentos hoje em dia. Como se aproximar dos relacionamentos. Como se aproximar. A gente pode pegar o gancho também, já que a gente vai falar de relacionamento, a morte do Chorão, que foi encontrado morto no apartamento dele, né? Então, bom, se tinha drogas, não tinha drogas, não importa. O que importa é que havia uma depressão, né? Se foi um suicídio, obviamente que estava em depressão. Ninguém tira a sua vida sem estar deprimido, né? E aí um alerta que eu faço assim, ó, uso de drogas ou não, as pessoas hoje elas são muito fracas. A minha opinião, não sei qual de vocês. Quem usa drogas? Balinha, êxtase, cocaína, aí dizendo, mas tinha pó, não sei, não interessa se tinha drogas ou não, interessa que ele estava doente, interessa que ele estava em depressão e supostamente ele foi com a questão da separação, né? Foi uma depressão pós-separação. Isso tudo são especulações, mas a gente pode pegar esse gancho, já que vários amigos se manifestaram, amigos meus, pessoais, assim, que eu conheço, disseram, Cris, eu tenho pessoas conhecidas que já aconteceu isso, que separaram, entraram em depressão, ficaram muito mal, foram até o fundo do poço, depois saíram através de psiquiatra, com muita terapia, muita ajuda. Então tá, então já que a gente vai começar no início, como se aproximar, nós vamos ter que aproximar e depois ver também a questão do afastamento. Tá bem. Para que não seja doloroso e nem, não sei se é o apego demais, mas qual é a sua colocação, então, em relação aos relacionamentos de hoje? Eu tinha que conversar com a Cátia, né? Eu propus e eu vou falar... Não, mas é que vamos retomar, para quem ligou a televisão agora, está acompanhando o programa agora, não pegou, foi muito rápido, tu falaste muito rápido no início do programa. Tá bem. Não, é que assim, o que a gente nota, eu estava até conversando com a minha filha, que é com quem eu mais aprendo, né? A gente acaba aprendendo mais com os filhos do que nós ensinando eles, né? E a gente nota assim, como uma dificuldade de aproximação e a reciprocidade dessa aproximação, né? Muitas vezes, vamos pegar aqui o exemplo, pegar a Cris, né? Já que a gente briga bastante, né? Aí eu vou lá, convido a Cris para jantar e aí a Cris não me responde se gostou do lugar, se foi bacana, se não foi, né?
E aí tu já fica naquela assim, bom, então não vou buscar de novo, né? Não vou procurar. Então eu vou ser chato, eu vou ser o malo, eu vou ficar só eu em cima, né? Então, o que a minha filha disse, ó, realmente quando a mulher não tá afim, ou gostou, mas gostou só de jantar, ou de ir pro bar, ou ir, ela não procura. Ela não dá nenhuma sinalização, ela não diz nem que, olha, foi muito legal lá, viu? Da próxima vez pode me convidar, a gente vai de novo. A mulher meio que se reserva nisso. O homem já não. Se o homem gosta ou não, já diz, bom, vamos botar água nessa ponte. Então, pegando a Cris. Agora, a Cris me convidou para ir. Eu não vou conseguir ficar quieta. Eu sei que não, por isso que eu tô assim, ó. Eu estou abrindo a pauta. Agora, já respeite a pauta. Muitas das queixas femininas são que os homens não dão retorno, né? Sai uma vez e depois some. Desaparece e não tem mais... Não tem retorno, não mas tem o que é esse sair uma vez é jantar, esse sair uma vez é sair e ficar, esse sair é ir mais para os finalmente, porque dizem que os homens se apaixonam pelas mulheres, aquelas que eles querem, que eles não conseguem. Não estou dizendo todos, alguns. Então eles botam uma fixação na cabeça, assim, que querem aquela, enquanto não conseguem, não tiram da cabeça. E aí eles acabam até sendo, muitas vezes, chatos, né? Claro. Incômodos, assim. Então, aí eu... O que é esse teu sair uma vez? É só jantar? Eu te convidei para tomar uma cerveja lá no Beer Keller, por exemplo. Fomos, né, inclusive? Fomos, inclusive. Um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso, muito legal. Muito Aliás, legal. Deixa eu até falar aqui que é um lugar, mas isso só vai convidados, né? É. Mas é muito legal, adorei. Estavam eu, tu e a doutora... Tu, Patrícia e essa jovem Patrícia... Bagatini. Bagatini, muito queridona, né? E a Kátia Severo, doutora Kátia Severo, porque a gente tem esse encontro também. A gente continua com DR depois daqui, aqui não termina DR. Depois é só tapas. Não, senhor, aqui a gente fala exatamente o que a gente falou lá. Não, a mesma, a gente, né? Todos somos... a mesma pauta, as mesmas pessoas. Tem ligação. Quem é que está na linha? Oi, José de Campo Bom, é isso? Arroio dos Ratos, boa tarde, José. José. Alice. Alô? Alice na linha. Oi, Alice, tudo bem? Oi, mais ou menos, tudo bem. Contigo, eu adoro teu programa. E gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Tá, desculpa te chamei de José, que o José está na outra linha. Então, são várias linhas, então agora a Alice fazer pergunta para o doutor Dyson, é isso? Isso, eu queria saber o seguinte, uma pessoa que é aposentada por invalidez desde 2003, acidente de trabalho. E, de repente, eles pararam de dar os meus proventos, né? E, de repente, eles voltaram, por uns meses, a pagar. E já estou há vários meses agora, novamente, sem. E eu queria, se não retorno ao trabalho, a pessoa perde essa estabilidade de tendinite, no caso? Não, primeiro, quando você recebe benefício de acidente de trabalho, se a Previdência suspender teu benefício, tu tem a garantia da estabilidade de 12 meses, sem problema nenhum, tu só tem que te representar o empregador. Mas nós podemos, eu não sei se estava acompanhando antes do debate que eu estava travando com a Kátia, né, que foi uma pergunta dela, mas muitas vezes o empregador nem quer que o trabalhador retorne a esta condição. Tu já me colocasse que o INSS depois restabeleceu o teu benefício e agora está suspendendo de novo, é isso? Nem nada de procurar, não pagaram os atrasados, só pagaram por meses e agora já estou há meses de novo. Recém agora que eu estou criando um ânimo para correr atrás, para voltar a trabalhar, ou sei lá, é o quê, né? Estás há um ano sem receber o benefício? De novo, novamente. Bom, eu acho que esse é o primeiro passo que tem que fazer, e aí já entra um pouquinho na alçada do direito de trabalho, teria que procurar teu empregador para você ser readmitida, né? Segundo aspecto, você tem que verificar se você ainda continua com a tendinite, tiver a prova disso. Inclusive, a gente fez questão aqui na outra pergunta do seu Fernando de explicar. É sempre bom manter o acompanhamento com um médico particular ou o médico do SUS, onde há lá todo o histórico médico seu, identificando que você continua com a doença, que essa doença é incapacitante, que você não tem condições de trabalho. Porque aí no Poder Judiciário você vai conseguir restabelecer esse benefício e ainda receber esses atrasados. Então é importante, primeiro, esse aspecto do âmbito previdenciário. O segundo detalhe é você procurar o seu empregador, porque o benefício de acidente de trabalho, como lhe disse, garante a estabilidade do emprego. Se o empregador te demitiu ou não quiser aceitar a tua reintegração, aí você vai ter que procurar um advogado trabalhista para entrar com a reintegração no emprego ou a indenização desses 12 meses que deveria ser honrado pelo empregador. Independentemente disso,
você tem o direito ao benefício previdenciário pela incapacitação. Aqueles valores que não foram pagos em atraso, você deve buscar ou administrativamente, primeiro administrativamente, depois no judiciário. E se o médico entender que você realmente está apta para o trabalho, tem que resgatar a sua condição laboral na empresa em que você estava, sob pena da empresa, no mínimo, ter que lhe garantir a indenização desses 12 meses. Então, esse procedimento deve ser adotado por ti, tá? Ok, brigadão, que ajuda. Valeu. Parabéns, Cristina, doutor. Obrigada, amiga. Muito obrigada, Alice. Bom, gente, vamos voltar então. Vou pedir então agora que as perguntas sejam direcionadas ao nosso tema de agora, então, tá bom, produção? Que é sobre os relacionamentos. Bom, estávamos então lá no início, isso. Lá no Beer Keller, isso. nos Lá com conhecendo, Vitório. Isso, lá com o Vitório, querido. Então, é o seguinte, o que a gente pode comentar? A gente pode comentar no início quais são as tuas intenções quando um homem convida uma mulher para sair. Nem sempre a intenção é sexual, não. Às vezes tu quer conhecer a mulher, né? Conhecer a parceira, mas eu acho amiga, que isso é uma coisa saber normal, é tu conhecer a parceira? Não sei, às vezes tu quer, tem gente que só sai pra, né? Mas aí essa daí tu não vai levar pra jantar? Por que não? Vai? Acho que não tem regra. Teus amigos que querem só uma relação sexual com uma mulher, eles levam essa mulher para jantar? Sim, às vezes direto. Às vezes não, é uma curiosidade. Eu acho que sim. Eu acho que depende. Acho que é uma forma de cada um, todo mise-en-scène, claro, assim. Claro. Às vezes tu vai fazer o quê? Tu vai fazer essa aproximação, até porque muitas vezes o homem também fica inseguro de como se aproximar da mulher e até onde a mulher vai permitir essa aproximação. À medida, por isso que eu até coloquei, eu falei com a minha filha, disse, ó, se eu não tô afim, eu vou, janto, tal, até logo, amanhã a gente não se vê, não rola nada, né? Amizade é amizade, quando tiver que se encontrar, a gente se encontra de novo. Agora, o problema é quando há uma certa convergência, né? Quem vai dar o segundo passo? É o homem que deve dar e ficar incomodando todo dia? Ou é a mulher que tem que dar uma receptividade, dizendo, olha, quem sabe, gostei tanto lá do Beer Keller, quem sabe amanhã nós vamos, semana que vem me convida de novo, ou quando eu voltar, eu estou lá no programa Informação e eu preciso, depois do programa a gente pode se ver na quinta-feira, entende? Será que isso é retributivo da mulher ou ela realmente se reserva? Então eu vou criar aqui uma polêmica, uma pergunta. Pra variar, né, meu amor? Que a gente fica muito... Só o Dr. Dyson que fala, só ele que fala dos homens. Não, só um pouquinho. Eu quero saber o seguinte. Eu acredito piamente na amizade entre um homem e uma mulher. Comentava isso contigo antes da gente entrar no ar. A maioria das minhas relações são amigos homens. Amigos de verdade, que se eu precisar às 3 da manhã ligar, olha, furou meu pneu, o seguro do carro não veio, não sei o quê, que vão me ajudar. Então, eu acredito piamente nisso. Eu não sei o que você pensa. Eu tenho amigos. A gente até gostaria de saber da opinião dos telespectadores. Isso é bem definido, assim. Pois é, mas aí é que tá. Será que o homem vê dessa forma? De repente, o homem convida uma mulher para jantar, já pensando... fantasiando já uma relação e tal. E a mulher tá só, não, é meu amigo, vou lá, vou jantar. Pois uma vez eu comentei isso com um colega e ele me disse que uma mulher vira amiga de um homem se ele tentou ter uma relação com ela e ela não aceitou. E aí, bom, aí virou amigo. E isso foi um parecer de um homem. Isso não é o que eu penso. Né? Eu tenho amigos que sempre foram amigos e vão continuar sendo amigos. Imagino eu, até que se prove o contrário. Eu acho que se tu te aproxima de alguém, porque tu quer ela num outro nível, num outro patamar, num outro grau de envolvimento, talvez você conviver com essa amizade como amigo, talvez seja um nível de frustração tua que tu vai remoer muito tempo, né? Não estou dizendo que não possa acontecer, né? Você muitas vezes pode ter um relacionamento, terminar com a pessoa, ser um amigo distante... Não, tô falando... Eu posso externar a minha posição. Eu gosto da sua democracia. Depois falam do Chaves, cara. É brincadeira. Mas não é do verdade. Mas eu acredito... Eu sou amigo da mãe da minha filha.
Mas isso já existiu uma relação, mas não é isso. A gente nem saiu ainda, eu tô lá no início. Tu viu como ele já passou? Ele já namorou, já saiu, já namorou, já virou amigo da mulher. O que o amigo da Kátia disse? Ele tentou dar o tiro, tomou-lhe a bola, né, na trave, não vai levar. Não, aí virou amigo. Aí vira amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Aí virou amigo. Amigo, eu já conheço essa tua carinha. Deve estar na síndrome. Não tá na TPM hoje, né? Síndrome do quê? Eu tô na TPM. Ah, tá explicado. Por quê? Não. Mas eu não... Hoje o Equality resolve tudo. Não, mas eu sou bem-humorada. Não, eu sei, mas então... Porque o Equality quando eu fico brava, tudo. eu fico irônica. Agora é muito difícil me tirar do sério. Meu amor, só estou te dizendo, é o teu dia a dia com o Equality. Verdade, isso já é a terceira vez que você me chama de meu amor. Depois as pessoas comentam as coisas. Não sendo teu companheiro, não tem problema. Não, olha aqui, ó. Se ele não quiser briga comigo, eu tô ótimo. Olha aqui, ó. Deixa eu só rapidinho, então, dizer o seguinte, para as mulheres ficarem felizes e faceiras. E tensão pré-menstrual, realmente, eu, graças a Deus, tenho, claro, mas não tenho sofrimento com tensão pré-menstrual, nem vou ter com a menopausa. Por quê? Porque eu já faço a prevenção com o Equality. O Equality está aqui. Hoje o Guilherme fez aqui caminhos, né, Guilherme? Indo, assim, para algum lugar. Gostei. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Olha, ele deu 5 horizontes. Olha como eu tô profunda hoje. Esse é um caminho do Equality. 5 caminhos aqui. E eu quero dizer o seguinte, que dentro das cápsulas do Equality, nós temos aqui óleo de linhaça puríssima prensada a frio. E tem aí no vídeo para você ver, com o uso contínuo do Equality, que é um tratamento com um óleo natural puro da linhaça, vai diminuindo a irritabilidade, vai diminuindo aquelas dores no corpo, vai diminuindo também as dores nas articulações e tudo aquilo que te incomoda tanto. Às vezes teu marido, teu namorado convida para jantar, tu já fica brava, já sai xingando, né? Por quê? Porque tá sofrendo com dor e ele não entende isso. Mas não tem que... É difícil mesmo o homem entender. A gente se entende, né? Nós mulheres nos entendemos. Então, por isso que eu trago para você essa possibilidade de você poder viver com qualidade de vida. Eu coloquei já aqui, vocês parem de rir, que eu tô falando do Equality. Então é o seguinte, eu vermelho. Tantas relações entre mulheres e homens que as pessoas estão achando que se entendem melhor entre as mulheres. Pode ser, homens, né? Mas a super promoção do Equality agora é o seguinte, ó, metade do valor, 50% de desconto para quem ligar agora pro 0800 601 7771. E outra coisa importante, vai escolher aqui ou essa gargantilha com esse daqui, o que é? Aqui é o crucifixo que ficou aqui, né? Ontem eu dei, eu dei para a mãe do Sérgio Ávila, querida, foi a medalha de São Jorge. Mas tem tanto o crucifixo como esse, como também a medalha de São Jorge para você escolher. Tá bom? De presente para quem ligar e pedir entrega em todo o Brasil, pela teleentrega, não tem em farmácias nem em lojas de produtos naturais. E o segredo é esse, é você estar de bem com você mesma. E o Equality traz essa possibilidade. 0800 601 7771, estourado no break. Desculpa, vamos rapidinho então. Não sai daí, não troca de canal que a gente já volta. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Você sabe que a educação à distância está crescendo muito no Brasil. A UBRA está com as inscrições abertas para o vestibular que ocorre agora em março. Você pode escolher entre 10 cursos em polos em diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul e também em outros estados. No ensino à distância da UBRA, você tem atividades via internet e estuda com apoio de livros, textos, bibliotecas virtuais e videoaulas. E olha, ainda conta com acompanhamento de professores e tutores. E a partir do segundo semestre, cada aluno recebe um tablet para o complemento dos estudos e das suas atividades. Então, acesse o site agora mesmo, veja todas as informações e faça a sua inscrição. Você pode começar a estudar ainda nesse semestre, pois o vestibular será no dia 7 de março. Conhecimento, quem tem, vai além. UBRA.
Bom, então nós voltamos ao vivo com o nosso programa Informação, 5 horas, aliás, 5 para 6 já quase. E a pergunta é, mulheres e homens podem existir amizade ou sempre há algo a mais? Doutora Kátia Severo, cardiologista, opinião? Claro que existe amizade. Eu acredito nisso. Eu, enquanto representante da classe feminina, eu acredito na amizade. Eu tenho vários amigos, isso está bem definido. Mas eu acredito sim numa relação a dois em que exista amizade. Eu acho que é isso que sustenta uma relação. Eu acho que é o compromisso, é o comprometimento, é aquela coisa de tu olhar e saber o que o outro quer, o que o outro já sabe, o que tu está pensando. Então eu acho que a relação de amizade a dois que foge, que vai além da amizade, é fundamental. Mas eu acredito nisso. E eu penso que quando existe uma aproximação, exista a intenção. Essa intenção tem que ser clara, todas né? Todas as relações são qualquer relação é uma relação política. Sempre existe um interesse. Seja da amizade, seja de um amor, seja de um carinho. Não existe relação sem interesse. Ponto. Não interesse no sentido pejorativo da palavra. Na troca, né? Tem afinidade, exatamente. Né? Tem coisas em comum, tá. Afins. Agora eu vou perguntar para o Dr. Dácio. Aliás, a gente queria ouvir muita opinião masculina. Se você quiser participar aqui, dá uma ligadinha, 2111-7780. Dr. Dyson, quando uma mulher sai, janta e de repente vira uma grande amiga, alguma coisa... como é que o homem lida com isso em relação a alguma frustração? De repente, eu queria... tê-la como minha namorada, como minha esposa, e de repente virou uma linda amizade. Eu acho que até a frustração inicial, sim, né? Se ele estava querendo esta aproximação, eu acho que a frustração inicial, sim. Mas isso é extremamente digerível, tranquilamente digerível, porque tu não vai só com essa perspectiva. Aí tu tens também essa convergência de afinidade. Tu vai ter a convergência de diálogo, de discutir determinadas coisas que não necessariamente seja essa aproximação romântica, né, afetiva. E a afeição, ela pode ser bem administrada. Agora, o que eu coloquei ali aquela hora, disse, às vezes o homem tem maior frustração quando ele entra num processo de apaixonamento pela amiga e quer se entregar, e aí é um bloqueio, né? Isso sim. Agora, nesse processo de tu estar querendo descobrir qual o momento, tu até tem interesse, mas quer descobrir qual é o momento e qual é o limite, por isso que eu fiz questão de colocar, quem é que coloca o limite? O segundo encontro. Quem é que vai dar o start desse segundo encontro? Quando, a minha filha, para mim, ela disse, se eu não tenho interesse, eu não procuro. Se é meu amigo, a gente vai se encontrar no circuito da vida, né? Em dado momento, a gente vai se cruzar ou numa faculdade, ou no dia a dia e tal. Agora, se ela se interessa, ela comenta, ela já vai pro Face, faz um comentário, pô, que legal, né? Fomos lá no Beer Kelly, estava tão bom, né? Então, essa relação, ela dá uma continuidade. O problema do homem de se frustrar é mais quando ele está realmente querendo se entregar e a mulher não está nem aí para ele, entendeu? Ou vice-versa. Como ela queria uma opinião masculina, eu tentei externar um pouco do meu sentir aqui, né? Porque às vezes também essa história de o homem fica tentando até conquistar. Muitas vezes é o oposto, tu conquista, aí acaba separando e aí tu tem que fazer o quê? Tu simplesmente tem que fechar a porta e seguir o barco, né? E a vida continua. Eu acho que o caminho é que, óbvio, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter todo esse amadurecimento, toda essa relação vai ter que ser construído tranquilamente. Tu não vai sair simplesmente achando que, eu queria alguma coisa, não tem nada com ela, não vai ter nada, eu nunca mais vou falar com ela. Não, também aí é só uma relação mais egoísta mesmo, né? De fechamento do ser. Né? Tem uma ligação. Afinidade. Carla de Cachoeirinha, é isso? Boa tarde, Carla. Alô? Oi. Bom dia. Boa tarde, meu nome é Teixeira. É uma pergunta, estou fazendo pergunta. Não, me desculpa, porque hoje eu não sei o que está acontecendo com a produção. Eles querem me derrubar, não. Eu chamo José, entra Alice, agora eu chamo Carla, entra o... Quem, produção? Quem é, produção? Oi. Como é teu nome, amigo? Alô? Teixeira. Oi, pode fazer a tua pergunta. Bem-vindo. Eu quero contando de vocês. Sim. Eu estou aposentado já há mais de 15 anos. Sim. Eu está sendo bem devasado, que na época eu contribuía sobre 10 salários mínimos e hoje eu não recebo 4. A pergunta é o seguinte, eu tenho como recorrer para
O senhor está no celular, né? Está falhando. Pois é, a sua ligação está falhando. Não sei se o Dr. Dyson Portanova conseguiu entender, Deu para entender a pergunta. É uma briga constante, né? É essa perda em equivalência com o salário mínimo. Né? Como não resgatamos o nome do nosso telespectador, importante o senhor dar uma examinada na sua documentação, fazer um pedido de revisão no INSS, que existem várias situações que têm sido reconhecidas pelo próprio INSS agora, em decorrência de decisões que o Supremo Tribunal Federal tem proferido. Uma delas, inclusive, o senhor tendo mais tempo de contribuição que o devido e se aposentou com um pouco mais de tempo, o senhor pode tentar buscar o benefício mais vantajoso para o senhor nesse período. É interessante que o senhor procure um profissional, faça um cálculo do benefício, porque tem várias situações que podem ser revistas, tá? Tá bom, amigo? Muito obrigado pela... Muito obrigada. Bom, você pode ligar participando. Né? Porque o celular né? Sinal Mas por isso a CPI, viu? É um exemplo próprio de se ter uma CPI. Por que tanta falha? É porque nós temos muita ligação, então eles estão até se confundindo lá, porque tanta gente na linha, e aí eles passam o outro e passam no ouvido que eu. Mas não tem problema, que todos são bem-vindos e eles entendem, né? Já que é o bom do programa ao vivo é isso. Né? Porque você, se olhar outras emissoras por aí, não tem um erro, porque tudo gravado, tudo editado, sai tudo perfeito, né? Agora, vai assistir o programa ao vivo das outras emissoras, o que tem de babado, né? Então, normal, não é babado, é normal, assim, né? Ó, mais ligação, eu não vou mais... Eu vou dizer olá, telespectador. Olha aqui, gente, eu quero dizer para você o seguinte, nosso programa é ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira. E claro que alguns probleminhas acontecem normal, né? Como um programa ao vivo, mas eu não saberia fazer de outra forma que não fosse ao vivo. Não tem graça também, né? Não tem. Quebra o gelo, todo mundo entende também, todo mundo entende. Bom, tem outra ligação também que já eu vou chamar. Doutora Kátia, qual é o seu comentário? O meu comentário? Sim. Meu comentário, então eu queria continuar na minha linha de raciocínio, de pensamento. Eu acho que a intenção tem que ficar clara. Claro. Eu acho que isso é o fundamental, assim. Tanto... Às vezes há um subterfúgio nas intenções, né? Até para valorizar o passe, né? Não. Eu não acredito nisso. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito direta, eu sou muito objetiva. Eu acho que as pessoas, quando elas querem, quando elas estão interessadas... eu acho que o romantismo é legal. Elas se entregam, procuram... As pessoas, quando estão e a mulher, depois desse primeiro contato, ela se entrega também, vai, eu gostei, eu quero. Ela vai adiante? Se existe o contato, né? Eu acho que sim. Eu acho que isso tem que ficar... As coisas fluem, né? Ou não. Né? Eu acho que depende da intenção, depende da conversa, depende da troca. Eu acho. De ambas as partes, né? Mas vamos falar do Chorão ou não? Tem uma ligação. Tem uma ligação. Vamos chamar o nosso... Telespectador. Telespectador. Bem-vindo, bem-vinda. Boa tarde. Pode fazer. Quem está na linha? Oi, Ayrton Gerri. Oi, Ayrton. Tudo bem? Tudo, eu estou controlando o volume aqui para não atrapalhar. Ele está? Diminuindo o volume. Diminuindo o volume. Isso mesmo. Tem que diminuir o volume para que você possa ouvir e não ter o delay, né? Senão vai chegar depois aí a pergunta. Isso. A pergunta é a seguinte, eu estou encantado com uma colega e já enviei flores para ela pessoalmente e ela diz não. Continuo insistindo mais um pouco ou não? Tá, mas nós vamos te ajudar. Peraí, Ayrton. Está encantado por uma colega, já mandou flores, é isso? Mas ela sabe que tu está encantado por ela? Sim. Abriu o jogo já. Já abriu o jogo, tá? E o que ela fez? Desculpa, eu não estou conseguindo entender. Vou ter que levantar o volume um pouquinho. Tu mandou flores para ela e qual foi a reação da tua colega? Ela reagiu de uma forma que não se encantou. Tá, mas ela pode estar fazendo charme também, né, Ayrton? Faz charme, Ayrton. Ela pode estar fazendo um charminho também. Mas tem coisas que a mulher indica quando ela tá afim. Tem que prestar atenção, assim. Já convidou ela para tomar um café? Já convidei, mas ela sempre disfarçando que não, né? E agora? Então convidou ela para tomar um vinho, quem sabe? Ela não toma... Vai ver que ela não toma café.
Um chá, uma janta. Eu convido até para tomar água morna, ela não quis. Aí eu acho que o bom humor, eu vou dizer uma coisa, posso dizer uma coisa? Vou te contar um segredo, tá? Sabe o que cativa a maioria das mulheres? É o bom humor. Eu acho que o homem que tem bom humor, não interessa se ele tem conta bancária, se não tem, se vem de carro, a pé, a cavalo, do que vem. Acho que o bom humor é tudo numa relação. Então, assim, tu pode brincar, jogar um pouquinho, dizer, não aceitou meu café, quem sabe um chá, quem sabe um vinho, um suco, né? O que tu acha, Ayrton? Não, eu fui agora no telefone do vídeo, olha, eu como eu estou muito encantado com ela, eu vou insistir então. Pois eu vou te dizer uma coisa. Então vamos ouvir uma opinião masculina. Quando a gente fica muito encantado, a gente fica cego, né? E a gente age impulsivamente. Tente ser menos impulsivo, não deixa, né? Eu acho que não tem que deixar isso demarcado. Se tu já fizesse o primeiro passo, já aproximou com as flores, já tentou o chá, o café não resultou, o vinho talvez não tenha sido bem-vindo. Agora diz pra ela, olha... mas foram eu vou dar uma ideia pra ele. Não foram, ele falou de várias tentativas. Vou dar uma ideia pra ele. Sabe o que tu faz, Ayrton? Tu pega uma outra colega de trabalho... Ayrton, tá me ouvindo? Sim, que não, na verdade ela é a gerente de conta do banco. Tá, tudo bem. Presta atenção no que tu vai fazendo. Tu vai, esquece ela uma semana. Pega uma outra colega de trabalho, convida a colega, só não manda flor, senão ela vai dizer, isso aí manda flor pra todo mundo. Aí desvaloriza. Eu acho que é melhor ele combinar com a outra. Né? Não. Faz o seguinte, pega a tua colega de trabalho outra, convida pra tomar um café como amiga. Tu acredita em amizade entre homem e mulher? Pois é, essa discussão aí, acho que ela é altamente... Tá, já entendi que tu não... Tá bom. Então é o seguinte, ó. Mas vai que a outra se apaixona por ele. Tá, e vai que ele se apaixona pela outra, que bom, e larga a outra de mão que não vai saber dele. Mas vai que ela se apaixona por ele, ele tá apaixonado pela... Não, se ele vai se apaixonar... Não, mas uma mulher que é apaixonada, que é querida, de repente ele conhece a outra, é muito mais querida que essa daí que não quer as flores, e ele se apaixona pela outra, muito mais legal. A gente tem que pensar assim, eu gosto de ficar sofrendo. Quando a paixão cega... Ele não tá cego. Não sei. Aí ele disse que ele está encantado. Ele está encantado, adorei a palavra dele. Adorei esse termo. Imagina que legal um homem chegar pra ti assim, estou encantado por ti. Que lindo isso. Lindo, né? Tu disse isso pra ela, Ayrton? Tati, eu vou uma vez por mês, eu vou no banco lá. Tá. Já levei caixinha de bombom. Tá, mas ele não trabalha no banco, então? Não, parece que não. Não, ela é gerente da conta dele. E aí, tu conta e a gente tá... Pode ser que ele seja de outra agência. Pode ser. Mas é interessante, hein? Ayrton, olha, faz assim, ó. Pega outra colega dela, tá? Convida pra tomar um café... Convida e aí tu vê qual é que aí tu vai sentindo e depois tu liga pra gente aqui, vai ver se ela não vai começar a te olhar com outros olhos. Tá bom, Ayrton? A impressão minha já estamos mandando. Não é impressão. Acabou o nosso tempo. Obrigada, telespectador Ayrton. Obrigada, doutor Décio Portanova, doutora Kátia. A gente volta amanhã às 5h10. Foi muito rápido, acabou. Amanhã tem mais. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.